Macuri Petef, 33 anos, estudante do 8º semestre de Psicologia e já transitou na História também, onde afirma que pôde conciliar a psicanálise com o materialismo histórico. Trabalha 2 anos linkando a pesquisa de psicologia com o turismo. Seu objeto era artesanato e turismo, saberes e trocas simbólicas. Agora está desenvolvendo seu TCC no objeto de corpo e as relações da arte com a psicanálise. Olá, Marco, tudo bem? Olá, bom dia, Rô. Logo que tu me convidaste, fiquei pensando no nome aqui desse espaço, né? Ele é um espaço nomeado como Diálogo. E aí, fiquei pensando nesses diálogos que a gente pode estar esboçando, né? A partir desse meu percurso. Então eu tenho realmente essa passagem pela História, né? Fico até o 6º semestre no curso de História. E na História, embora antes o nome do Marx já fosse um nome presente na minha vida, na História eu começo a me aproximar mais das questões do materialismo, né? O que acontece é que eu me dei conta de que o Marx era um pensador que, como todo o pensador que engendra as possibilidades de interpretação, né, de acontecimentos, né? O Marx, então, de um acontecimento que é um símbolo universal, que é o capital, e como todo pensador clássico, ele vai tocar em algumas feridas, né? Então, bom, como se interpreta o capital? Era uma pergunta, e é uma pergunta que eu trago até hoje, assim, é uma inquietação, né? Então eu me aproximo do Marx, eu vou lendo algumas obras do Marx, mas aí nesse meio, ainda no curso de História, eu entro em contato com o Freud, né? E bom, aí as coisas mudam para mim, a minha vida muda, porque em relação ao Freud, o que eu vou ler primeiro é uma obra de 1900, que se chama A Interpretação dos Sonhos. E ali eu me apaixono pela psicanálise, né? A psicanálise que é a experiência que o Freud propõe para a interpretação, né, dos sonhos, dos nossos xistes, dos nossos atos falhos. E eu tive a impressão de que eu estava conhecendo algo surreal. Esse é o momento que tu transita da História e decide que vai para Psicologia. Então, onde é que eu posso encontrar com o Freud? Bom, eu já tinha encontrado Marx. O Marx já estava inscrito em mim como uma possibilidade crítica de interpretação dos acontecimentos sociais, das estruturas sociais, das questões de consciência de classe, das questões de luta de classe, que eu acho que são emergenciais na contemporaneidade. Mas então eu precisava me aproximar do Freud. E aí eu me desloco, né? Eu acho que eu não me sinto abandonando a História, mas eu me desloco para a Psicologia, chego à Psicologia, e bom, também lá na Psicologia ainda vejo que talvez o Freud esteja passando por um processo assim, de negação, né? Alguns leem Freud, estranham Freud, as críticas à obra freudiana são muito recorrentes, né, da própria psicologia, né? Estaria agora na contemporaneidade ainda a experiência freudiana dando conta dos sintomas, dando conta de todo um sofrimento, de uma dor. E eu sou muito firme, né, em me posicionar que sim, né? O inconsciente na contemporaneidade se apresenta nas mais diversas maneiras, gestos e acontecimentos, né? E como foi a tua desterritorialização, já que agora a gente vai falar do turismo, para essa pesquisa de psique e turismo e unir tudo isso aí, falar sobre os artesãos?
Aí existe uma pessoa fundamental no modo como eu penso as coisas e enxergo as coisas, né? Tem uma influência sobre mim, que é a professora, a doutora Luciene Jung de Campos, né? Uma amiga, uma pesquisadora de alta potência, né? Uma mulher subversiva, de posições muito firmes e declaradas, né? E que aí, o que acontece? Eu vou ser monitor da Prof. Luciene na disciplina de Psicologia do Trabalho. E essa coisa vai acontecendo, e quando eu me dou conta, eu sou monitor 5 vezes da disciplina, né? E a Luciene me diz, olha, Marco, quem sabe se tu vem lá para o turismo conosco, né? E o turismo também carrega essa questão, né? E apresenta essa questão da hospitalidade. E é como eu me sinto no turismo, né, a partir do convite da Luciene, e com um grupo pensante, um grupo que produz, um grupo que debate, né, são nomes que, assim, eu carrego no meu coração, Raquel Alcati, Mônica Restelato, a Natália Pereira, bom, o Ismael Pereira também, o Bruno Simon, né? São pessoas que eu me aproximo e se aproximam de mim e a gente vai vendo que, bom, essa pesquisa aqui nos recebe. Ela também faz parte da hospitalidade do curso de turismo. Né? E como que foi o desenvolvimento da tua pesquisa? Bom, quais foram as etapas? Eu chego como voluntário, né? E ali os colegas que já estavam desenvolvendo seus TCCs na época. A gente trabalha lá as relações do turismo e do artesanato como saberes e trocas simbólicas, né? E para isso a gente retorna às questões de classe, né? A partir do materialismo. A gente desloca o Marx para uma leitura já altusseriana, né, do Althusser. Nós encontramos ali a análise do discurso francesa, né, a Luciene nos apresenta a AAD, e conhecemos ali Michel Pechet. Né, o Pechet que faz essa trama, essa teia teórica entre a linguística, a psicanálise e o materialismo. E aí eu vou trabalhar algumas questões que talvez não fiquem só na AD, na própria pesquisa, né? Trabalho algumas relações já lá na pesquisa da arte, da psicanálise, né? Um trabalho que aconteceu, que foi o Bailarinas de Rua, o Dançar Inconsciente, né? Um trabalho que eu escrevo com o Bruno e com a Mônica, né? Orientados pela Prof. Luciene, que vai abordar a questão do corpo já, né, da fotografia e das bailarinas nas ruas de Caxias, né, um projeto de uma colega, da Rosiane, e aquilo me convocou a escrever. Então eu fico ali trabalhando mais a psicanálise na pesquisa. Agora que tu falou do corpo, então conta pra nós o teu TCC, do corpo. O corpo, né? O corpo em psicanálise. É um conceito de careza, né? Na obra freudiana, desde os estudos sobre a histeria, né? As mulheres que convertem o seu corpo, que discursam sobre o seu sofrimento através do corpo, né? Já é um discurso. Eu tenho uma admiração e um carinho muito grande pelo Lacan, que é um pensador francês que trabalha o corpo como uma cadeia de significantes, né? Onde as coisas se enroscam, se engatam e acontecem, né? No corpo. Então, o que eu estou tentando pensar para o meu trabalho de conclusão de curso acontece a partir de um documentário que se chama Gilete Azul, né? Gilete Azul, que é um documentário que tem o roteiro produzido por uma psicanalista que é a Miriam Schneiderman, né, que vai acompanhar uma artista plástica que é a Nazaré Pacheco. Né? E a Nazaré Pacheco tem muitas deformidades corporais e passa por uma série de cirurgias. Então ela tem
muitos cortes no corpo, né? Então esse corpo acaba me chamando para trabalhar as hemorragias dos significantes, né? Um corpo em hemorragia, um discurso em hemorragia, as coisas que vão acontecendo e que, através do inconsciente, não cessam de acontecer e de serem produzidas. E existe um processo de regressão dessas hemorragias ou de estancamento? Olha, em estancamento eu penso num processo analítico, né, num processo de elaboração, que a própria Nazaré Pacheco, no documentário, fala, né, da análise, né, e de como é trabalhar essas questões. Ela retorna às relações com o pai, com a mãe, né? Então, regressar, estancar um corte na psicanálise, eu acho que fica muito por conta do processo analítico. Voltando um pouquinho só para o turismo, que me deixou muito curioso, e essa relação do Freud, que fala bastante sobre a sexualidade, conseguiu linkar com o turismo sexual, sobre todo esse debate que tem em torno do turismo sexual. Pois então, né? O que a gente pode estar tentando interpretar e, enfim, propor essa análise, né? O turismo sexual aparece como sendo uma modalidade de gozo na contemporaneidade, né? De gozo a partir do momento em que os corpos estão sendo colocados à disposição, né? O Freud tem a obra, né, captada pela sexualidade. Desde a infância nós estamos captados pela nossa sexualidade, né? A criança que recebe o investimento, o olhar e o afeto do pai inscreve em si uma sexualidade, né? No turismo, e os roteiros da sexualidade também são deslocamentos que interessam para a psicanálise, né? Porque existe um roteiro, existe um segmento, né, de sexualidade no turismo, né? Eu acho que é essa relação com o gozo. Hoje, na contemporaneidade, nós queremos gozar. E Mako, uma frase para finalizar. Eu tenho esse livro que me acompanha, que é do Edson Souza e do Paulo Endo. É um livro que eu indico muito, que é sobre o Freud. E aqui tem alguma coisa do Paulo Leminski, que é uma pessoa que eu também tenho assim, comigo, né, que ele diz. Paulo Leminski nos provoca com uma reflexão iluminada sobre o Estatuto da Dor. Em um de seus poemas escreve: "Não me toquem nessa dor, ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser minha última obra." Muito bonito. Mako, muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que a gente possa vir aqui discutir muito mais sobre teoria. Esse foi o Diálogos. A gente volta semana que vem com muito mais teoria.